Bom, boa noite. Meu nome é Gustavo Comar, eu sou sócio cofundador da MEG, o primeiro marketplace de executivos do Brasil. Nós defendemos uma mudança real na forma e na maneira com que pessoas e organizações se relacionam. Então, para você que é um executivo, uma executiva que está em transição de carreira ou que optou por ter uma múltipla carreira, a MEG pode oferecer uma plataforma de contato com os empresários, com as empresárias ou com pessoas que estão à frente dos seus negócios. E para as pessoas que estão à frente dos seus negócios, os empresários, as empresárias, nós possibilitamos uma contratação de executivos muito experientes, de alto impacto estratégico, ou de uma maneira temporária, por um período determinado, para ajudá-los a resolver algum contexto, algum problema específico. Você pode contratar um consultor, um freelancer, alguém com perfil para interim management, ou você também pode contratar uma pessoa por um período indeterminado, mas por menos horas. Então você pode contratar alguém indeterminadamente, mensalmente, essa pessoa vai ajudá-los na sua empresa um dia da semana ou algumas horas durante a semana. Esse é um modelo que permite experimentação e é um modelo que favorece a agilidade, favorece estruturas mais versáteis e também um custo variável, o que acaba por não impactar muito o seu caixa. Então, esse executivo com muita experiência, que se tornou muito caro pelo modelo mais conhecido, mais utilizado, que é a CLT, ele pode oferecer o seu conhecimento, oferecer o seu capital intelectual por algumas horas, e muito provavelmente são apenas essas horas durante uma semana, durante um mês, que a sua empresa precisa para ajudar a sair de um momento de crise, né, reverter uma tendência de crise ou acelerar alguma tendência positiva que você, empresário, empresária, alguém à frente do seu negócio esteja encontrando. E a razão dessa série de lives é a gente poder bater um papo, poder apresentar executivos e executivas que têm muita experiência, que têm uma jornada já muito longa e que podem fazer uma transformação muito rápida dentro da sua organização. Hoje quem conversa comigo é o Gil Vieira. O Gil ele está na plataforma e o Gil é um executivo comercial sênior especializado em B2B. Gil, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, por se dispor a bater esse papo comigo. Imagina, é um prazer, né? Essa plataforma ela surgiu no momento em que mais a gente viu a necessidade, né? Nesse momento aí que o mundo está passando, as decisões precisam ser tomadas de forma muito rápida e não se tem muito tempo para fazer todo aquele planejamento, às vezes. Então você tem que contar com gente que tem muita experiência, que já experimentou várias trilhas, né? E que possa apontar o caminho de forma mais rápida para encontrar o seu destino, né? Eu acho que é interessante, né? Eu ia te perguntar um pouco sobre a tua trajetória, mas pegando esse teu gancho, a grande verdade é que as pessoas que estão com uma oportunidade ou que encontram alguma dificuldade, elas precisam de alguém que tenha um impacto muito forte e que muito rapidamente consiga apontar para um caminho melhor que, eventualmente, quem está dentro do negócio não conseguiu enxergar. Então, conta um pouco da tua trajetória e me explica como é que a MEG entra na tua vida, Gil. Bom, eu fui executivo de multinacional, aí eu trabalhei 18 anos numa multinacional, a gente começou do zero e 18 anos depois eu saí da empresa, né, entregando um faturamento super considerável, e depois disso eu me juntei como diretor também de uma outra empresa nacional do ramo de plásticos. Fiquei 2 anos e meio lá, depois transferi para serviços, mas sempre transitando aí na alta direção das empresas, né? De um tempo para cá eu venho pensando, né? Poxa, como é que a gente pode somar, né? A gente sempre transitando entre grandes empresas, como é que a gente pode passar esse conhecimento que mais de 23 anos de área comercial, de planejamento estratégico, de engenharia, né? Enfim, como que a gente consegue ajudar as empresas que hoje não têm condição muitas vezes, como você falou, arcar com o custo de um executivo, né, que transitou nesses níveis, né? E aí eu achei a plataforma da MEG muito bacana,
porque a gente consegue, de alguma forma, transitar para pequenas e médias empresas, por exemplo, dentro de um custo acessível, porém, né, passar todo o conhecimento que custaria aí para uma empresa X no CLT muito mais alto, né? Então, o que eu sempre digo é o seguinte, não é que as empresas elas não precisam desse conhecimento, muitas vezes elas não têm o recurso para pagar esse conhecimento, mas elas precisam. Eu costumo dizer que a MEG democratiza o capital intelectual de um executivo de alto impacto e possibilita que um pequeno, médio empresário tenha acesso a tanto conhecimento, a tanto capital intelectual. Eu tenho certeza, porque eu conheço os números, a gente acompanha os executivos que estão dentro da plataforma, pelo mesmo valor que hoje um pequeno, médio empresário contrataria um analista por CLT. E, mais uma vez, sem desmerecer o analista, eu estou dizendo realmente em relação ao impacto dentro do negócio. Ele pode contratar um executivo de alto impacto que rapidamente consegue entrar, mudar o rumo dessa empresa, pelo mesmo valor que você pagaria por alguém mensal, você vai ter acesso ao executivo talvez mensalmente, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, e esse executivo ele vai, certamente pelo seu conhecimento, conseguir suprimir, através de um robô, através de ferramentas, algumas das microtarefas que você estava esperando que aquela pessoa, aquele analista estaria executando para você. Ou seja, pelo mesmo valor ou por muito menos, você tem acesso a muito mais capital intelectual. Exatamente. E a ideia é justamente essa, né? Você pegar tudo aquilo que você experimentou de novas ferramentas, né, mais avançadas tecnologicamente, né, em termos de conhecimento de mercado, relatórios, acompanhamentos, direcionamentos, e passar para todos os tipos de empresa, né? Não é só as empresas grandes que precisam de um direcionamento, todas precisam, né? Aliás, eu acho que todas precisam, mas a empresa grande às vezes tem um pouco mais de recurso, ou ela está relacionada a uma empresa de consultoria, a Big Four, ou porque é uma questão de status, ou porque é um contrato global assinado com aquela empresa, enquanto uma empresa menor não tem esse mesmo recurso. Então, a ferramenta possibilita isso, principalmente quando ela encontra executivos que perceberam que a vida além da CLT. Você concorda com essa frase, Gil? Você acha que existe vida além da CLT? Há muita vida. Né? É um mercado que eu creio que Europa e Estados Unidos já vem experimentado um pouco antes da gente, né, aqui no Brasil, mas é que definitivamente tem um espaço muito grande a ser conquistado aqui, né? Por quê? Porque você, quando está transitando só na CLT, você pega aquela visão, né? Olha, eu estou aqui dentro dessa empresa, eu tenho a visão de time, mas se você não está na CLT, significa que você não tem a visão de time, você não tem aquela parceria, você tem a parceria até maior muitas vezes. Então você não cai... Devo te interromper, desculpa. Então você acha que um executivo terceirizado, alguém que está ali temporário, consegue e vai vestir a camisa da empresa? Sem dúvida, porque ele precisa produzir resultado, né? Enquanto muitas vezes na CLT o cara se esconde atrás de uma cadeira ali, ele tem aquele garantido dele, né? O executivo terceirizado ele tem que se provar todo dia que ele vale a pena. Então ele não tem como se conformar atrás de uma cadeira, porque o contrato dele pode ser 1 semana, 1 mês, 2 meses, e ele vai querer estender isso produzindo resultado. Então, ele precisa realmente estar mais incorporado e gerando mais resultado, muitas vezes até mais rápido. Dentro dessa tua experiência trabalhando como executivo as a service, quais foram ou qual foi o principal desafio, a principal dificuldade que você encontrou para se posicionar, para se vender como um executivo as a service? A maior dificuldade que eu vejo assim, por parte aí dos diretores, muitas vezes até dos proprietários, né, e das gerações que transitam nas empresas, é justamente eles reconhecerem a necessidade de ter uma outra visão. Né? Então, existe uma palavra que eu uso, talvez não seja a mais adequada, mas é a questão do ego. Né? Então, muitas vezes eu estou numa situação, num ponto A, e eu sei que eu quero ir para o B, mas eu não sei ir para o B, mas eu não admito. Então, eu estou numa certa zona de conforto e eu não admito que eu preciso no B. Agora, quando o A está realmente muito ruim, e aí, né, começa a bater um pouco de desespero, e aí o pessoal começa a procurar consultorias, né, que é o que o pessoal fala, né?
Eu acho que é isso que você comentou, não é? Esse é um modelo que já é consolidado na Europa e nos Estados Unidos. Ele também já existe no Brasil, mas o que a gente percebe agora, porque você sempre teve freelancer, consultor, o que a gente percebe agora é um aumento de uma mão de obra capacitada ou mais capacitada que está disposta a fazer isso. E não porque está em um momento de transição de carreira, mas optou por isso. Por quê? Porque percebe que consegue monetizar, consegue dividir o seu capital intelectual, tem a oportunidade de conviver em 3, 4, 5 ambientes diferentes, o que faz com que você aumente o seu aprendizado, se torne um profissional mais completo. E se você ainda desejar, você ainda pode separar algum tempo para tocar algum outro tipo de projeto paralelo, seja ele um projeto pessoal ou um projeto profissional. Então eu brinco, né? Então se o executivo quiser segunda-feira trabalhar na empresa A, terça na B, quarta na C, quinta na D, e na sexta ele separar para ir pescar, porque o hobby dele é pescar, é assim que ele se desestressa, ele pode fazer isso. Se ele conseguiu encontrar uma maneira de monetizar o suficiente que ele acredita seja importante para conduzir sua vida, por que não? Não é? Por que não? Eu acho que ainda há um pouco de preconceito, mas eu acho que com o passar do tempo, esse modelo vai se tornar cada vez mais presente e cada vez menos nós veremos preconceitos ou desconfianças. O que você tem uma pergunta aqui do Henrique? Para a empresa, primeiro vamos para a empresa. Quais são as vantagens que você enxerga para esse tipo de contratação? É o custo-benefício, né? Totalmente. Por quê? Porque você vai adquirir um custo para dentro da tua empresa muito menor do que você tivesse que contratar uma mão de obra nesse nível de especialização, nesse nível de conhecimento, e o benefício de pessoas já experimentadas que podem, como eu te falei, né, apontar o caminho de forma muito mais rápida, né, de muito mais eficaz. Então, é total, né, e como eu te falei, não tem essa de o cara não vai se incorporar ao meu time. Na verdade, esse cara, ele é o cara que ele vai tocar o terror na empresa, ele vai querer produzir resultado atrás de resultado, porque ele precisa ser provado. Então, só tem benefício, não existe realmente desvantagem nenhuma no meu ponto de vista, tá? E para o executivo, o que você acha que são as vantagens e quais são os principais desafios? Desafios como eu falei, né? A gente... Primeiro é o cara entender, né? Na parte de desafio é importante ressaltar o seguinte: nós não estamos só abordando empresas que estão em dificuldades. Às vezes a empresa ela está realmente lucrativa, né? Vamos dizer que ela tem lá seus 5, 7% de lucro na última linha, né? Mas, poxa, peraí, não dá para chegar a 10, não dá para chegar a 8, não dá para chegar a 12, né? Ou então existe uma tendência positiva, tem uma onda aparecendo e esse cara não tem braço para remar e surfar essa onda. Exato. Né? Ele Exatamente. precisa de alguém para ajudar a dar um empurrão na prancha para ele Exatamente. Não se perder na espuma. Exato. Então, assim, na verdade, o que acontece? Quando o cara está numa situação de conforto, o que a gente vai buscar é maximizar esse conforto, é mostrar para ele que, olha, essa praia que você tá legal, mas, pô, tem uma outra ali, se a gente caminhar, que ela é mais bonita, a água é mais limpa, a areia é mais limpa, né? O sol bate mais ali, então vamos lá, né? E o cara que ele está numa situação de desconforto, ele tende realmente a buscar soluções, né? E aí que a gente vai mostrar, olha, você está aqui numa praia bem suja, tem uma mais limpa ali também, então vamos para lá, né? Então a ideia é que a gente aponte caminhos e ajude a suportar essas empresas a chegarem lá. E do ponto de vista profissional, é muito legal, porque você, além de estar convivendo multitarefa, né, com diversas empresas, você vai poder estar expandindo esse teu conhecimento, fazendo um network muito legal e experimentando coisas novas, assim, que muitas vezes você, dentro de uma corporação fechada, você fica ali fechado. Eu fiquei 18 anos na mesma empresa. Chega uma hora que você fala, cara, eu preciso ver outras coisas, eu quero ver outro mundo. Existe vida fora dessa empresa que eu estou, né? Assim, vida além da CLT. Além da CLT, exatamente. Não, mas você sabe que a gente escuta muito, é até uma dica, acho que é bacana falar sobre isso. Um dos desconfortos que os executivos mencionam é que quando você está trabalhando em CLT, você está acostumado todo dia 15 ou todo dia 30, pinga ali o teu salário. Quando você vai trabalhar as a service, o teu planejamento às vezes não pode ser mensal. Se você precisa se planejar financeiramente, o ideal
se você se planejasse financeiramente para isso, porque você, às vezes, pode entrar em um projeto que pode demorar um pouco mais para receber, ou você vai ter meses onde você vai ter 3, 4 projetos, talvez no mês que vem você não tenha nenhum. Então, é mais interessante você organizar as suas finanças anualmente. Não sei se você concorda com isso. Concordo. Aí é o planejamento financeiro que tem que ser feito, né? Eu sempre falo assim, né? Eu já encontrei muitos executivos que têm uma vida financeira pessoal muito complicada. E aí esses caras querem fazer a vida financeira da empresa que eles trabalham ser boa, né? Eu acho um exemplo meio estranho. Então, ideal é que você consiga, né, fazer esse planejamento. E outra coisa, quando o cara é bom, quando a plataforma está funcionando bem, está gerando resultado, ele vai ser chamado, não tem como. E aí ele produzindo chamado, ele produzindo resultado, aí já começa o network, começa a indicação, vai faltar a mão para esse cara. Eu concordo com você, acredito na mesma abordagem. Gil, vamos aterrissar um pouco, vamos falar um pouco de você. Se de uma maneira mais prática, qual que seria uma abordagem inicial? Vamos falar um pouco daquilo que você pode fazer por uma pequena, média empresa, sendo chamado para resolver os desafios mais relacionados a B2B, a parte de missão, de valores, de ajudar a traçar objetivos, KPIs. Me conta um pouco o tipo de desafio que você costuma encontrar e qual que é a tua abordagem inicial. Bom, geralmente, quando eu já fiz algumas consultorias, né, e a primeira coisa que eu sempre procuro ver dos empresários é qual é a visão, a missão e o valor que ele tem estabelecido e se isso está de acordo com aquilo que ele está vivendo, né? Eu sempre falo o seguinte, se você não tem visão, missão e valor, é difícil você conduzir o teu negócio. Ele pode dar até certo, né, por uma questão qualquer, porém, para um planejamento mais avançado, você precisa ter, né? Então, se você não tem visão, você está cego, né? Se você não tem missão, né, você não sabe para onde você vai, né? Se não tem valor, você não sabe como você se apresenta. E daí, né? Então, alinhar isso ao planejamento comercial. Então, o comercial ele tem que olhar para essa visão, missão e valor da empresa para fazer o seu planejamento estratégico. Então, a ideia é olhar para isso e ver se isso está de acordo com o que está acontecendo no dia a dia da empresa. Não estando alinhado, se a missão, a visão e o valor está ok, nós temos que fazer alinhar. Se não tem, nós temos que criar essa visão, missão e valor, né? De uma maneira prática, como é que esse alinhamento acontece? Olha, primeiro é o seguinte, você imagina um barco, né? Então vamos lá, Gustavo, você quer ir para Portugal, né? Então, ali a gente já sabe qual é o seu destino, você quer ir para Portugal. Então a primeira coisa que eu vou perguntar para esse empresário é onde você quer ir, qual é o destino, né? Então é Portugal. Sabendo que você quer ir para Portugal, nós sabemos que, vamos dizer que você vai de barco. Nós temos que traçar uma rota, certo? Já que nós vamos de barco, nós temos que procurar a rota mais eficiente. E aí a gente já começa a falar de processos, certo? Uma vez a rota sendo decidida, a gente também, aliado à rota, a gente tem que decidir qual é o barco que vai nos levar lá. Não é qualquer barco que vai te levar lá para tomar os belos vinhos portugueses, certo? Então, nós temos que definir qual é esse barco. Né? Então, continuamos falando de recursos, estruturas aqui. Qual é a estrutura que a gente vai precisar para te fazer chegar lá? E, por último, nós temos que saber quem são os marinheiros, né? Os marujos. Não é todo mundo que pode tocar um barco que vai te levar para Portugal. Quais são os conhecimentos que esses marujos têm que ter para enfrentar essa jornada? Então, de uma maneira bem fácil da gente entender, esse alinhamento ele é feito dessa forma. Então, a gente vai falar de destino, vai falar como a gente vai chegar lá, quais são os recursos e qual é o tipo de pessoa e treinamento que eles têm que ter para te levar lá. E só aí depois que a gente vai definir quais são os indicadores do painel que a gente vai olhar, porque não adianta nada a gente definir quais são os indicadores que a gente vai olhar se a gente não sabe onde a gente quer ir, como a gente vai, quem são as pessoas que vão fazer isso acontecer. Porque assim, eu sempre falo que processo é aquilo que vai te levar, o que vai te sustentar são os indicadores. São eles que são os sustentáculos do teu negócio. Se você não tem indicador para o teu negócio, indicador, gente, não tem que ser qualquer indicador. Você tem que, de alguma forma, saber quais são os indicadores que são relevantes para o teu negócio. Então, uma vez você sabendo quais são os indicadores,
você tem que ter o acompanhamento. O indicador serve para isso, para acompanhar e para manter o teu processo no fluxo contínuo. Eu estava batendo papo, me lembro de uma live com o meu amigo Thiago Gasperin, e ele estava conversando, ele também fez uma analogia parecida. Ele também usou ir de ponto A para o ponto B, mas eu gostei da sua, negócio de tomar o vinho em Portugal, principalmente. Mas a verdade é que você define indicadores e você não precisa olhar para todos os indicadores ao mesmo tempo, né? Você vai ter momentos que você vai olhar mais para um indicador. Você talvez tenha alguns KPIs que são base, que são chave, que são os mais importantes. Depois você pode até me falar, na sua opinião, quais são. Mas dependendo do momento da tua jornada, você vai prestar mais, dependendo do momento ou qual o teu papel dentro do barco, você vai olhar mais para o indicador do que outro. Exatamente, é que os indicadores, eles vão, como eu falei, são sustentáveis. Então, por exemplo, digamos no teu barco lá, né? Você está com um indicador que é de velocidade, certo? Então, ok, você está na velocidade, ok, mas você está com um consumo de combustível muito alto. Então, você tem que olhar para o indicador de consumo de combustível para saber se o que você tem, você vai ter que fazer uma parada ali no meio do oceano e arrumar petróleo em algum lugar, né? Tem uma pergunta aqui para lá em Cabo Verde. Esse tipo de trabalho, tá? Esse tipo de implementação, quanto tempo geralmente, após implementado, ele começa a dar resultado? Depende do buraco. Mas eu sempre falo que em 3 meses a gente já começa a ter algum resultado. Eu fiz um trabalho numa empresa de consultoria que nós já tinha alguns indicadores andando, mas eles não eram observados. Nós não fazíamos um gerenciamento diário. Isso é uma coisa muito importante e o que eu gostaria de deixar bem claro a todos é que o gerenciamento diário pela área comercial é muito importante, faz parte do Lean e o gestor tem que acompanhar. Então, tinha alguns indicadores, mas não tinha um gerenciamento diário, a equipe estava totalmente desalinhada, então nós tivemos que fazer alinhamento da equipe, tivemos que colocar as plataformas rodando, as plataformas digitais rodando de uma forma eficiente. Então, a gente fez isso em 3 meses, então foi setembro, outubro, novembro, dezembro, né? A partir de outubro, um pouquinho mais forte. Janeiro entrou o projeto, fevereiro a empresa já estava rodando com 170% a mais de faturamento em comparação com o período anterior em geração de leads, porque daí ali era B2C, né? Então era um pouquinho diferente. Então o resultado vinha um pouco mais rápido. Dois pontos. Um deles é uma pergunta do Henrique, e outro é um ponto que eu quero colocar. Isso funciona para empresas de qualquer porte? Isso funciona para uma pequena, média empresa? 2, hoje é possível você encontrar formas de implementar isso com ferramentas que sejam acessíveis? Sem dúvida. Eu acho que eu creio que quem das pequenas e médias empresas, quem tem acesso a esse tipo de informação, e é uma informação que não é uma informação que você busca lá no Google e você tenta implementar. É uma informação de uma pessoa que viveu, que experimentou, que sabe os perigos, né, de andar em certos caminhos e as vantagens de andar em outros caminhos. É isso que o Google não te dá. Então, com certeza você vai ter um diferencial à frente dos teus concorrentes, independente do teu tamanho, o tamanho da tua empresa. E é claro, essas ferramentas, elas não são monstruosas, elas não são, não precisamos inventar a roda, criar coisas novas. Existe uma série de coisas que já tem, uma série de ferramentas e recursos que já estão disponíveis, só você precisa saber usar. Não, eu acho que tem algumas coisas que favorecem a implementação desse tipo de programa em uma pequena e média empresa. Primeiro, porque normalmente você não está falando de muitas camadas. Segundo, porque se há o apoio da liderança, é muito claro para quem está na base, no dia a dia executando, ver que a liderança está envolvida com isso. Ou seja, não há questionamentos com relação a isso. Acho que esse é um ponto interessante. Outro ponto é que, bem da realidade, hoje, se você quiser começar uma boa planilha de Excel, se você tiver os dados, claro, você conseguir consolidar esses dados através de informações do faturamento, por exemplo, muito provavelmente você já consegue ter informações que vão te ajudar a tomar a primeira, uma segunda, uma terceira decisão para que você tenha, então, o convencimento de que isso funciona e aí, a partir daí, então, e somente então, fazer investimento em alguma ferramenta mais específica para acompanhamento e planejamento.
Eu tenho duas frases que eu quero complementar o que você falou. Primeiro, você consegue hoje, através de ferramentas disponíveis, fazer o planejamento estratégico da empresa com uma folha A3. Sim. Quatro quadrantes você consegue fazer, você faz um planejamento. Então não é coisa de outro mundo, você só precisa conhecer e ter vivido isso, certo? E o velho ditado, né? O que não se mede não se melhora. Então, se você não está medindo aquilo que é relevante para o teu negócio, você não consegue melhorar. Então, se você não consegue melhorar, você não consegue evoluir. Então, existem muitas empresas ainda, Gustavo, que vieram de gerações passadas, que tinham métodos, né, que na época eram super eficientes, né, de conduzir o negócio, mas que o mundo foi mudando, ele foi implementado, a gente percebeu a necessidade de estar mais conectado, de observar coisas que nós não observávamos antes, que não eram tão relevantes. E isso está mudando toda hora. A cada minuto está mudando. Então, se essas novas gerações não tiverem antenadas ao que está acontecendo, dificilmente as empresas sobrevivem muito tempo nos seus próprios negócios. Tem aqui uma pergunta do Fábio. Dentro da tua experiência, quais são as dores mais comuns que você encontra quando você vai trabalhar como um executivo comercial as a service em uma pequena média empresa? Olha, você está um exemplo de uma coisa que eu vi de um empresário, tá? Não, bacana. Ele falou... Olha só, então aproveita o gancho, até mesmo pelo tempo, faça isso, porque o que eu ia te perguntar me conta um case que realmente você implementou. Porque de repente você consegue, né, você já deu alguma ideia de prazo, não é? Pô, em 3, 4 meses você já consegue ver o resultado, mas acho que a pergunta do Fábio é interessante, porque quais são as dores mais comuns e se você consegue entrar com essa dor mais comum que você sempre encontra e um case prático que você vivenciou, que você teve experiência. Legal. Bom, então, uma vez eu entrei numa empresa e o proprietário e presidente da empresa, era um grupo, ele falou assim, olha, Gil, os problemas que nós temos é do portão para fora. Então, é basicamente o vendedor pegar a pastinha e vender. Porque do portão para dentro tá tudo ok. Eu falei, bom, certo. Tá bom, não, legal, vamos lá e tentar entender o que está acontecendo. E quando eu entrei na empresa, resumindo, eu cheguei à conclusão que os problemas que estavam acontecendo do portão para fora, junto a seus clientes, eles eram reflexos daquilo que acontecia dentro da organização. Então, era uma organização desalinhada, que não vivia aquilo que estava escrito, que não tinha uma visão, missão alinhada. Então, o primeiro trabalho foi, ok, gente, nós estamos numa situação desconfortável e nós temos que sair dessa situação desconfortável. E uma outra coisa que eu queria adicionar, não posso deixar de passar sem falar isso aqui, essa organização ela falava que tinha um ótimo ambiente. Bom, como é que uma organização pode ter um ótimo ambiente de trabalho se você está há 5 anos de prejuízo? Eu não consigo imaginar, Gustavo, um time que perde há 5 anos e tá todo mundo, vamos lá, vamos perder mais um ano, vai fechar no vermelho de novo. Como pode? Então você está se enganando a si próprio. Então o que nós fizemos? Primeiro nós trouxemos, né, toda a metodologia para dentro da empresa, alinhamos o time que, né, então eu tinha lá, me lembro que tinha um grande vendedor lá, que o cara vendia R$250 mil mês. E eu falava, cara, quando a gente alinhar você é vendedor para R$1 milhão mês. E esse cara acreditou. E isso que é o interessante. Quando a equipe compra, briga, ele acreditou. Cara, um ano depois, esse cara estava vendendo R$1 milhão mês e a empresa que faturava 800 mil mês estava faturando 2,5 milhões. Mas o que você fez? Me dá 2 exemplos de ações práticas que você implementou. Primeiro, o processo. Mexi no processo de vendas, acompanhamento, colocamos indicadores, né, rotinas comerciais, radar de vendas, por exemplo, criamos um radar de vendas, mapeamos todos os clientes, botamos uma meta de visitar X clientes em tanto tempo e deu certo. Então, eram ações simples, faltava gestão. Basicamente gestão. Bom, eu vou perguntar para você se você tem alguma mensagem. Infelizmente, né, a gente já está com mais de meia hora, senão a live fica muito, muito comprida. O que você gostaria de dizer para um empresário ou para uma empresária que hoje estão sentindo uma dor
talvez parecida com essa que você exemplificou, ou qualquer outra dor, ou às vezes ele sente uma dor e nem sabe de onde vem essa dor. Qual é a tua mensagem para ele? Por que você poderia ajudá-lo? Uma mensagem de entusiasta de quem trabalha as a service. Eu sempre falo o seguinte, nenhum negócio cai na desgraça, vamos dizer assim, do dia para a noite. Ele vem caindo em pequenas desgraças todos os dias, até o dia que a desgraça maior pode chegar. Mas é possível reverter. É igual você pensar num time de futebol. Eu sou flamenguista, estou sofrendo esse ano, né? Mas ano passado a gente ganhou tudo. Então o que mudou? Mudou a gestão. Basicamente isso. Então, mesmo que o teu time esteja perdendo, como o meu está perdendo agora, quando você muda a gestão, você consegue alavancar resultado através de pessoas competentes, comprometidas, pessoas reais, honestas, éticas, né, que procuram realmente, com conhecimento, o caminho para a empresa. E uma coisa muito importante, tá? A gente nunca pode chegar chutando o balde da cultura da empresa. A gente tem que entender essa cultura da empresa e alinhar todos os elementos de proa em direção a Lisboa dentro daquela cultura que existe. Não significa com os mesmos marujos. Pode ser que alguns marujos tenham que ser substituídos, mas os marujos têm que saber tocar o barco para chegar lá. O Henrique está te mandando uma mensagem aqui. Calma que o Flamengo vai voltar a ganhar. O Henrique também é flamenguista. Só ganhamos porque tinha Jesus à frente, cara. Bom, você que é um empresário, uma empresária, quer conhecer o Gil? Eu tenho certeza que o Gil pode ajudá-lo, pode ajudá-la. É muito simples, é só você acessar a plataforma da MEG, www.mymeg.net. O acesso à plataforma é gratuito, você vai entrar na plataforma, você vai encontrar o Gil, você vai clicar na foto do Gil, você vai conhecer mais sobre a experiência, o passado, que tipo de serviço, como é que ele pode te ajudar. Você pode, inclusive, agendar um bate-papo gratuito de 1 hora para que vocês possam se entender e você explicar quais são as suas dores e o Gil poder dizer a você como que ele pode, na prática, te ajudar. Ou a resolver uma dor ou acelerar uma tendência positiva. Além do Gil, na plataforma, nós temos hoje mais de 100 executivos. São todos executivos sênior dentro da sua especialidade. Nós temos executivos da área de vendas, de marketing, de finanças, de tecnologia, de supply chain logística, de recursos humanos e de gestão industrial. Novamente, são mais de 100 executivos, se levam na sua grande maioria, que podem ajudá-lo muito rapidamente, porque são todos muito experientes e que muito rapidamente, como eu já disse, vão conseguir a oportunidade possível que você tenha. Boa noite, Gil. Boa noite, obrigado a todos. www.mymeg.net. Gil, manda um abraço para o pessoal. Aí, pessoal, um abraço. Ó. Aê. Vamos lá, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Um abraço a Valeu, todos. pessoal. Boa sorte a Valeu, todos. Gil. Grande abraço. Todos nós. Vamos juntos. Até.